Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estar conversando aqui um pouquinho sobre, continuando o nosso assunto, que a gente viu na outra aula, sobre GET. Essa aula eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o POST, que o PHP utiliza, é muito interessante a forma de trabalho. E dentro disso, primeiro a gente precisa fazer uma revisãozinha só conversando sobre o PHP, que nós visualizamos o quê? Que o PHP necessariamente ele trabalha na servidora, né? A área dele de trabalho é a servidora. Ele desafoga o cliente, tá? Com relação ao trabalho, e o cliente faz suas requisições, né? Faz os pedidos para uma servidora, os pedidos de informação, os pedidos de dados, através do protocolo HTTP, tá? Ou seja, o protocolo de transferência de hipertexto. Esse protocolo, então, ele vai até o PHP, até o servidor, faz a solicitação, ele roda a rotina de PHP, que então devolve uma resposta em HTML, necessariamente para o nosso usuário. Ou seja, nós temos aqui, então, vamos lá. Nós temos, então, que um browser de web, né, o seu Google Chrome, o seu Firefox, o seu Opera e tantos outros que tem no mercado, né? Ele faz uma requisição na servidora, a servidora então executa o código de PHP, tá? Então o seu servidor de web executa o código de PHP e devolve uma resposta necessariamente também usando HTTP, ou seja, o pedido é feito em HTML, a resposta é feita em HTML. Nós temos então duas formas que nós vimos o pedido, que é usando o GET, nós já estudamos, e hoje nós vamos ver então o pedido usando o POST, tá? Então vamos ver como isso procede. Por exemplo, nosso usuário aqui ele quer fazer um login, tá? E ele vem aqui, o nosso amigo fulano, ele vem para cá, ele digita a senha dele, 1, 2, 3, e quando ele envia a nossa rotina, roda lá na servidora e devolve então para ele aqui o nome dele e a senha que ele digitou. Legal. Necessariamente no código, isso fica como? Vejam bem, eu tenho então aqui o que roda no cliente e aqui eu tenho o que roda no servidor, tá? Então, o que roda no cliente, ou seja, o que o cliente vê, que é necessariamente essa primeira tela aqui que nós vimos, a tela do senhor fulano, né? Então, o que ele tem? Ele tem? Ele tem só uma tela montada dentro de um formulário, e esse formulário, então, ele tem uma ação. A ação é exatamente a chamada à rotina da servidora. Só que aí nós precisamos observar o seguinte. Vejam só, eu tenho um formulário, um form, tá? Então, abriu a tag de formulário e fechou a tag de formulário. Nós damos um nome para esse formulário chama cadastro, ele tem um método. Esse método, necessariamente aqui, nós determinamos ele como post, que é o método que nós vamos usar. E quando for clicado esse botão aqui, ó, que ele é o submit, ou seja, o botão de submeter, que nós chamamos ele de enviar, mas é um botão tipo submissão, né? Ou seja, ele submete algo, tá? Esse botão, então, quando agir, ele pede uma ação desse formulário. Essa ação é o quê? É a chamada dessa rotina de PHP aqui. Ou seja, a requisição é feita para a servidora e a servidora sabe quem ela precisa usar. Observem aqui que eu coloco o nome, tá? Vejam, o nome aqui desse campo input, ele tem um nome chamado nome. E esse campo input aqui, esse segundo campo, que é tipo senha, ele tem o nome de senha. Ou seja, nós temos aqui, esse aqui é o campo nome, esse aqui é o campo senha. É como a gente usa dar nome de uma variável, não é igual você. Só que aqui nós vamos chamar de um parâmetro. Por quê? Porque ele está
ele está servindo de conexão de uma ponta na outra ponta. Ou seja, a ponta do meu cliente para a ponta no caso da minha servidora. Então vejam que ele vem para cá, tá? Ou seja, ele chama essa rotina lá na servidora e esse nome aqui, ou seja, o conteúdo desse campo, ele vai para cá. Ou seja, através da requisição de post, ele pega então o conteúdo do campo nome, tá? Que foi digitado, e ele grava. Ou seja, bom, necessariamente aqui não estamos gravando, né? Mas aqui ele ecoa, tá? Vejam que ele ecoa, ele manda de volta para o cliente. Quando ele faz esse eco, ou seja, ele ecoa de volta. Só que observem que aqui nós aprendemos que o echo, ele me permite, inclusive, fazer essas requisições que são feitas em HTML. Ou seja, eu consigo fazer o echo, conversar com o meu browser na resposta. Ou seja, eu estou mandando de volta uma janelinha, tá? Uma janelinha em HTTP, e essa janelinha ela vai ser o que vai aparecer para o meu usuário, que é o que nós fizemos aqui. O senhor fulano com a senha 321, quando eu enviei, ele recuperou os dados. Ou seja, vejam que o que ele disse aqui para mim, ó, H3, ou seja, um cabeçalho tamanho 3, e depois recuperando os dados. Ele ecoou de volta, ou seja, ele mandou de volta para o meu cliente isso aqui. E aí o que ele fez? Esse dado que veio para cá e foi então devolvido junto com essa string nome. Aí ele veio para cá e colocou a string nome e o dado que eu enviei. E na sequência, ele fez o que? Ele fez uma quebra de linha, tá? Fez uma quebra de linha, ou seja, ele falou, ó, o que vem aqui agora vem aqui para baixo. E aí, logo em seguida, ele pegou então e colocou senha e com o post que jogou aqui para baixo, eles também para a gente, tá? O que nós observamos então? Uma coisa que você vai notar é que a informação não está aparecendo aqui, ó. Essa é a grande diferença, tá? Quando você usa o get envia através da URL as informações que ele quer enviar, no caso, para sua rotina de PHP. Já o post, isso não aparece, tá? O post a gente disse que ele envia por trás esse dado. Vejam bem essa proposta, gente. Aqui, necessariamente, a gente trabalha com os campos chamados checkbox. O checkbox é aquele que permite que você marque somente um ou que você marque até todos, se quiser, ou somente algum que te interesse. A proposta aqui é que o nosso usuário, então, ele faz a escolha. Quando ele envia, então o que ocorre? Ocorre que vai rodar um PHP na servidora e esse PHP vai dar uma resposta. Então aqui ele seleciona o ASP, isso quer dizer que a servidora está dizendo, ó, selecionado ASP sim, PHP não e Java não. Se eu selecionar aqui PHP, eu envio, selecionado ASP sim, PHP sim, Java não. Tá? E assim sucessivamente ele vai me dando a resposta. Ó. Então, selecionado ASP sim, PHP não, Java sim. E aí eu tenho as minhas escolhas aqui, dado o que eu enviar para a minha rotina. Java sim, PHP não, ASP não. Tá? Então essas respostas, elas são o quê? Através de um envio de dados usando o checkbox. Como? Vejam só. O checkbox aqui, ele tem um name. Então nós temos aqui ASP, PHP e Java, é o nome do meu checkbox. Então vejam, selecionei aqui o ASP para você observar que o post pega esse ASP aqui, ó, tá? Ele faz o teste. Essa funçãozinha aqui, ó, is, é set, configurado. Ou seja, ele está perguntando se esse post aqui tem alguma coisa. Ou seja, ele está configurado, ele fala, se isso aqui for verdade, ou seja, se is set, ou seja, se post contendo as informações de ASP estiver com alguma coisa, então ele vai executar isso aqui. Se não, ele vem aqui para baixo. Ou seja,
Ou ele diz selecionado ASP e ele manda de volta selecionado ASP, ou então ele manda de volta para nós, no caso, ASP não. É o que ele está fazendo lá. A mesma coisa aqui, ó, vejam. PHP, name, PHP, ou seja, o conteúdo desse checkbox aqui, ele vai vir para cá, para dentro desse post e vai ser testado, para ver se ele é nulo ou se tem alguma coisa. Tendo alguma coisa, ele executa o PHP aqui e ele joga de volta o check. O check que tem o valor, veja, o value aqui é 5. Então, toda vez que eu mando, que eu clico o checkbox, clico no submit, e submit, então, roda esse action aqui, e ele chama o meu exemplo 3 PHP, ele vem para cá, e ele pega esse valor, esse value que está aqui, e manda para cá, tá? Eu poderia, por exemplo, trocar o sim por selecionou. Vamos fazer essa observação. Vejam, o value aqui, troquei o sim por selecionou. Feito isso aqui, vamos salvar. E a gente agora recarrega a rotina aqui, né? F5 para recarregar. Vou selecionar PHP e envio. Então, PHP selecionou. ASP não, Java não. Então, vejam que aqui, então, ele rodou com a nova configuração que a gente montou. Vou trazer de volta aqui. Ok. Então, vejam que o valor que eu mando para cá vem dentro da cláusula velho, tá? Mas vem dentro, encapsulado dentro desse nome aqui, ó. Ou seja, isso aqui é como o sistema enxerga ele, ou seja, o transporte do dado da sua máquina em casa, você como cliente, vai lá para a servidora que pode estar em qualquer país do mundo rodando essa rotina de PHP aqui. Então, vai através desse nome ASP, vejam, através do ASP, ele trabalha com os conteúdos. Então, se você clicou em ASP, esse sim vai para cá, o iSet determina que tem o sim aqui, ou seja, o verdade está checado, e aí então ele pega o valor e ele trabalha com o valor aqui de acordo com o que nós mandamos. Ok? Vamos ver agora, gente, esse exemplo aqui. Vejam que aqui eu estou trabalhando com o chamado radio, ou seja, o botão de rádio que a gente fala. O radio box, ou seja, o radio button, né, ele tem a característica de que ele marca somente um. Ou o cara está aqui, ou o cara está aqui. Vejam que ele não é como o checkbox que permite você marcar tudo que você quiser, tá? Então, ele não dá essa chance para o seu usuário. Necessariamente, se você observar no código, vejam só, ele diz o tipo, né? Tipo rádio, só que observem o nome, Estado Civil, Estado Civil. Vejam que ele coloca o mesmo nome para ambos. Por quê? Porque ele monta o que nós chamamos de um grupo. Ou seja, aqui eu tenho um grupo chamado Estado Civil, tá? E o Estado Civil, então, aqui no caso, ele deu velho, ou ele é casado, ou ele é solteiro. Ou seja, quando ele selecionar, ele vai selecionar Estado Civil. E é Estado Civil que vem para cá, para a servidora. Então, lá na servidora, ele recebe o Estado Civil que vai conter ou casado ou solteiro. É exatamente o response, ou seja, a resposta que ele vai mandar para cá, tá? Ou seja, se rodarmos aqui, vamos só dar uma melhoradinha aqui nesse echo, né? Vamos colocar assim, ó. Temos o post aqui, a gente coloca... só assim. Pronto. Só para deixar com algum sentido, né? Vamos lá. Então ele diz, ele escolhe o que ele quer fazer, né? Aqui, vamos lá. Selecionou solteiro, envia, é solteiro, tá? Ou selecionou, ele envia, é casado, tá? Então vejam que
ele dá a resposta que a gente quer, mas observem que aqui ele usa uma nomenclatura somente. Vejam essa proposta aqui agora, né? Nós fizemos uma alteraçãozinha, né, do que foi feito no anterior. Então vejam agora, observem que aqui eu marco solteiro e vou marcar uma mulher. Mas vejam que ele entende que esse cara aqui não é esse cara aqui, tá? Ou seja, ele consegue montar grupos separados para ele fazer o quê? Para ele marcar e desmarcar somente aquele que eu queira, ó, tá? Então, é solteiro ou uma mulher. Quando eu enviar, ou seja, quando eu enviar para a servidora, o PHP que está lá vai rodar e vai me dar a resposta. Então, ele manda a resposta para mim. É solteira e é do sexo feminino. Ou casado, homem. Envia, é casado, é do sexo masculino. Ou seja, se nós observarmos aqui o código, vejam o que foi feito. Estado civil, que foi aquele primeiro, ou seja, nós montamos um grupo de rádio, ou seja, de inputs tipo rádio, e aqui nós montamos um outro grupo de inputs tipo rádio. Então ele entende que esses aqui, o comportamento do marca-desmarca, é referente a esse cara aqui somente, e o comportamento dos marca-desmarca é referente só a esses caras aqui, tá? Aí cada um deles, obviamente, tem o seu valor, mas o valor vai embutido nesse nome que ele generaliza todo mundo. Ou seja, dada a escolha que eu faço aqui, ele envia um desses caras aqui dentro desse carinha aqui. Da mesma forma, dada a escolha que eu faça, um desses caras aqui vai entrar dentro desse carinha aqui e vai ser enviado para cá. Aí ele faz o questionamento, lá nós vimos, ó. Ele testa se a variável foi configurada, estado civil, e aí ele simplesmente devolve, ou seja, ecoa para o meu usuário, lá da servidora, ele ecoa para cá, para a máquina do meu usuário, uma rotinazinha. Observe que ele está usando HTML, ele faz um salto de linha, ou seja, um break aqui, e aí depois ele manda o post. Aqui a gente viu, né, ele manda um cabeçalho tipo H3, tá? Observe, então, ele manda um cabeçalho e então ele dá a resposta, tá, que você, no caso, programou, você como programador. Que no nosso caso aqui, foi exatamente isso. O cara é solteiro, é um homem, ele enviou, ou seja, quando ele clicar aqui, ele vai estar clicando o botão enviar, o submit ocorre, ou seja, a submissão, ou seja, ao submeter o dado, ele roda o action fala, ei, busca lá na servidora para mim o exemplo 7, envia para ele o conteúdo de estado civil e envia para ele o conteúdo de sexo. Aí ele vem para cá, ele recebe os dados aqui, recebe aqui e ecoa, ou seja, a resposta para cá de volta para o meu cliente. Que no nosso caso aqui, eu enviando, ele dá de volta. É solteiro e é do sexo masculino. Tá? Então, vamos ver um pouco mais. Vejamos este aqui. Vejam que aqui ele só tem assim, ó, enviando dados ocultos. Aí quando eu clico em OK, ele fala, recupera os dados, né? Fala, o usuário admin, você possui segundo nível de acesso. Então, de novo, veja, envia os dados ocultos, ele fala, o usuário admin possui o segundo nível de acesso. Ok, para que serve isso? Às vezes eu tenho uma informação, né? Necessariamente nessa tela, às vezes eu tenho uma informação, tenho todo um cadastro aí montado, apresentado para um usuário, existe um código, esse código é o código possivelmente do banco de dados, o usuário, não interessa que o usuário veja isso, né? Não há necessidade dele ver. Então a gente cria ele como um dado oculto, ou seja, vejam que aqui ele está com o formulário montado, tá? Post action, lá. E vejam aqui a cláusula, ou seja, o tipo hidden. Hidden em inglês é escondido. Então ele está dizendo, é um input tipo escondido, tá? O nome dele é usuário, tem um nome usuário e tem o outro campo com o nome nível,
tá? E aqui os valores, esse aqui vale admin e esse aqui vale 2. Aí o que ele está fazendo? Ele clica no botão Submit, que contém o OK. O Submit gera a ação diz lá para o servidor, ei, chama para mim a rotina exemplo 2, exemplo 8 PHP, que é essa aqui. Só que ele diz, ó, os dados estão sendo passados dentro de usuário e dentro de nível, ou seja, esses dados vão ser reconhecidos aqui, usuário e nível, ou seja, estou passando para cá, tá? E aí ele dá a resposta para o meu usuário. No entanto, isso que eu passei para cá, o meu usuário nem vê acontecer. Por quê? Porque simplesmente está escondido dele, tá? Ou seja, ele envia o dado, o usuário tem uma resposta, tá? Que aí vai de acordo com a sua necessidade de programação, o que você quer fazer com isso, né? Eu possivelmente vou gerar algum exemplo para vocês para mostrar isso em loco, como funciona. E aí vocês vão compreender melhor. Tem um código para apresentar para vocês sobre isso. Só preciso preparar ele está um pouco extenso, mas logo vou trazer para vocês. Tá? Então vejam que o campo hidden tem essa finalidade. Vejam aqui agora. Aqui necessariamente eu tenho aqui o que também é chamado de combo box. No HTML é uma select, né? No caso uma tag select. E aqui você fala o quê? Você tem estados, você vai selecionar um estado, tá? Vamos selecionar Minas aqui. Quando eu enviar, ou seja, essa informação vai lá para o servidor e ela ecoa de volta uma resposta. Necessariamente para nós, ele mandou estado Minas Gerais, na recuperação dos dados. Ok? Ou São Paulo envia estado São Paulo. Vejam que ele recuperou o dado que eu enviei para ele. Necessariamente como? Vejam, aqui então eu tenho um select, tá? Ou seja, abri a tag select, fechei a tag select. Dentro da tag eu tenho as opções, mas note que aqui as opções não têm nome, tá? Quem tem o nome é a select, ou seja, os dados, vejam lá, os dados são passados para o meu exemplo, para o meu post, ou melhor, para a minha rotina de PHP lá na servidora, através desse nome estados aqui, ou seja, você posso ter 1 milhão de estados aqui cadastrados, aquele que eu selecionar vai entrar dentro dessa variável aqui, ou seja, vai entrar dentro desse nome, esse nome é o nome que vai ser transportado para cá, onde o post vai receber, e aí ele me devolve a informação que eu selecionei, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, outra option, né? Vamos acrescentar mais uma, né? Vou colocar aqui, por exemplo, Espírito Santo. Colocamos mais um. Vamos lá para a rotina, F5. A gente observa que agora ele já está aqui. Selecionei Espírito Santo, enviei. E ele me dá a resposta aqui, Estado Espírito Santo. Ou seja, a escolha que é feita aqui, não importa qual seja, vai para dentro desta variável aqui, tá? Cliquei no meu botão enviar, o submit executa o action então manda o exemplo para lá, tá? E aí, então aqui ele recebe através de estados, ok? E assim a gente vê, né, essa proposta do select. Vejam, no entanto, aqui que eu tenho a minha select mais uma vez, e aí eu seleciono ela, vou selecionar um estado, vou selecionar São Paulo. Quando eu envio, observem que a minha resposta agora não foi São Paulo, foi SP. Vejam, se eu envio Rio de Janeiro, a resposta agora é o RJ. Isso quer dizer que eu estou fazendo o quê? Necessariamente tudo que acrescentei é um valor para cada option. Tá? Observem que agora cada option tem um valor. Ou seja, antes eu estava mandando conteúdo de estados, sendo que ele simplesmente pegava isso aqui e jogava para cá. Agora não, agora estou dizendo, quando eu seleciono São Paulo, ou seja, o item São Paulo tem um valor. Esse valor vem aqui para dentro e é esse valor que é enviado para cá, e então ele pega, recebe através do post
faz a conexão com faz no caso a concatenação com essa string, e então ele ecoa de volta para mim a informação escolhida. Ou seja, o meu usuário ele pode selecionar um estado qualquer, enviar e receber então a resposta que ele precisa, no caso a resposta que foi programada pelo programador. Vejam bem, eu também posso enviar um pequeno texto através, no caso do PHP. Não se recomenda fazer envio de grandes textos, não. Tá? Nós vamos ver lá na frente que isso não se torna não muito interessante, porque é como você quando está baixando um filme, né? Você vê que você espera um tempo até esse filme chegar. Se você colocar um texto muito grandão, o seu usuário clica e ele tem que ficar esperando a resposta por muito tempo, dependendo de como ele estiver agindo. Aí, dependendo da pressa dele, isso pode não ser muito viável. Vejam só, eu fui lá no Lorem Ipsum, peguei um texto lá para gente, tá? Vou colar ele aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma mensagem, lancei uma mensagem aqui, vou enviar a mensagem, ou seja, a mensagem é recebida e ela vai ser devolvida em HTML para mim. Ou seja, mandei, vejam, a mensagem está aqui, ele colocou para mim as informações que eu havia mandado. Tá? Vejam que o princípio, é como nós vimos, é sempre o mesmo. Ou seja, eu tenho uma mensagem aqui, vejam que é um text area, né? Abri aqui a tag text area, fechei a tag, configurei ele com 80 colunas e 7 linhas, tá? Aí quando eu envio, ou seja, clico no botão enviar, ele é um botão tipo submeter, e o que ocorre? Ele gera essa ação chama a rotina exemplo 11, lá na servidora, que pode, como nós dissemos, estar lá no Japão, e aí então ele chama essa rotina, só que ele manda o conteúdo do que eu digitei no meu text area, ele manda embutido dentro dessa variávelzinha, ou seja, desse objeto aqui no caso, né? E aí ele faz o que? Ele usa o post, estabelecemos o método post, ele usa o post para receber a mensagem, tá? Anexar a mensagem a essa string, e essa string, observem também que ela já tem algumas configurações HTML para conversar com o browser, né? E então ele gera uma resposta para nós, e necessariamente é essa aqui, ou seja, eu coloquei as informações aqui, poderia lançar de novo um pouco mais. Se eu envio, ele dá a resposta para mim do que eu lancei. Tudo bem? Ok, esses foram os exemplos de hoje, tá? Espero que vocês tenham tido um bom proveito.